Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a UNTV Brasil 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus e como é importante, meus irmãos, que nós estejamos juntos em comunhão com o nosso Deus, no agir do Espírito Santo, para melhor compreensão da palavra do nosso Senhor, imutável, inerrante, em que nós possamos compreendê-la cada vez mais e obedecer e aplicar nas nossas vidas. Essa é a segunda vez que nós estamos realizando a leitura das Escrituras. Sempre eu normalmente organizo um planejamento para que possa ler as Escrituras 2 vezes ao ano, meus irmãos. E nós estamos no livro de Lucas, né? Então, eu sempre utilizo para os meus estudos obras de teologia de forma sistematizada, no secreto, não é mesmo? E de forma digital, livros digitais. Mas eu tive a grata surpresa que me foram emprestados, né, 3 volumes dos comentários bíblicos acerca, né, das Escrituras Sagradas, e é um material muito interessante que essa pessoa me emprestou para utilizar por um tempo, da editora Loyola. Não sei se vocês conseguem ver aí, comentário bíblico, ó. Vem assim, um combo com 3 volumes, muito interessante, eu já dei uma olhada no material. Vem numa caixinha bonitinha assim, ok? Os 3 livros, em que há o comentário de todos os livros das Escrituras Sagradas. E nós estamos no momento no livro de Lucas, então eu vou pegar o livro referente especificamente ao livro de Lucas,
porque eu observei uma necessidade, que aqui eu faço apenas a leitura com vocês. Hoje nós vamos ler os capítulos 3 e 4 do livro de Lucas, mas é muito interessante, meus queridos, que nós possamos também ter o hábito de ter livros de comentário bíblico. Quem quiser ter acesso, meus irmãos, a livros cristãos gratuitamente, vocês podem acessar, baixar o aplicativo Telegram e lá na aba de busca vocês digitam Biblioteca Gospel, livros evangélicos, então vocês vão ter acesso, entra naquele grupo específico de estudo e vocês têm acesso ao acervo de vários livros de vários autores. Então, de acordo com o entendimento e com a fé que vocês têm na palavra do Senhor, e então os autores são diversos e vocês podem se utilizar daqueles que mais toquem o coração de vocês, aqueles autores que vocês consideram importantes. Eu, no caso, estou tendo acesso, a este comentário bíblico dos Evangelhos do Nosso Senhor Jesus Cristo, através da editora Loyola. Muito interessante a abordagem referente a este comentário. Tradução de Bárbara Lambert. É muito, muito interessante realmente a forma como nos são apresentados os evangelhos. Texto original The Collegeville Bible Commentary. E é muito importante, meus queridos, o que eu quero dar como exemplo a vocês, a forma que eu faço. Eu normalmente tenho uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo ela é diferente daquela que vem apenas capítulos, versículos, enfim. A Bíblia de estudo que eu utilizo, Revista Almeida Atualizada, ela tem abaixo referências, algumas explicações, mas são curtas, deveras rasas, referente a isso. Mas quando a gente tem acesso, tem a oportunidade de ter acesso a obras no formato digital ou físico, que eu gosto bastante, a gente consegue ir lendo as escrituras sagradas e buscando um embasamento mais aprofundado nos comentários de pessoas, de estudiosos, no que se refere aos temas que são abordados na nossa leitura. Então, é muito importante, meus queridos, que nós venhamos a compreender o contexto em que os evangelhos nos são apresentados. E isso nós apenas temos acesso através de escritores que nos passam realmente, de forma mais detalhada, o contexto em que aquele texto nos é apresentado, como, por exemplo, o livro de Lucas. Então, saber onde Lucas estava escrevendo, a época que ele estava escrevendo, qual era a condição política, social, a sua própria condição, para que nós possamos compreender a abordagem que nos é apresentada nas Escrituras. Nós observamos que nos evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus, especificamente esses três, há informações acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, semelhantes, mas com abordagens diferenciadas.
Em um livro o autor fala de um jeito, uma visão de um jeito. No livro de Marcos, por exemplo, de Mateus, de outro. Às vezes sobre o mesmo assunto. As pessoas que não têm esse entendimento que estou passando para vocês, apenas leem a letra fria da lei, como dizem, né, que a letra mata, no sentido de que heresias são levantadas e as pessoas, então, por desconhecerem estas questões, muitas vezes, de uma forma rasa e superficial, declaram que as escrituras sagradas, nelas há muitas contradições. Não é essa a questão. A questão é que falta a nós, leitores, muitas vezes, uma busca de compreender qual é o contexto que aquele apóstolo, então, faz as suas anotações e assim reúne e chega até nós nos dias de hoje, não é mesmo? Então, vendo aqui no comentário do livro de Lucas, é muito completo, então cabe uma leitura particular, mas veja só alguns exemplos, por exemplo, sobre Lucas especificamente, que é o livro que nós estamos abordando, né? Então, fala que Lucas ele reconhece a obra dos que o antecederam, ou seja, o que Marcos nos apresenta, o que Mateus nos apresenta, mas ocorre que, por exemplo, o livro de Marcos é mais antigo que o de Lucas, né? Mas ele sente uma necessidade de um novo relato sobre os mesmos fatos, as mesmas questões, Nosso Senhor Jesus Cristo, trabalho missionário, para uma nova geração em circunstâncias diferentes. Veja que é uma análise que nós observamos de como se fosse uma nova linguagem, uma nova abordagem, uma visão que depende muito também do ambiente, das circunstâncias e das pessoas da época, do lugar. Então, por exemplo, Lucas era alguém que se encontrava escrevendo, a teologia diz, da Antioquia, atual Síria, e também muitas vezes da Ásia Menor, onde hoje está localizada atualmente a Turquia, quando no século I. Então, veja que há vários... isso nos traz aqui algo muito interessante, a apresentação, né? Cristo falava aramaico, muitos falavam aramaico, Lucas era grego. Então, ele observou uma expansão, de certa forma, ao redor daquela região de culturas pagãs. E essa é a razão pela qual ele traz muitas informações dos livros de Mateus e de Marcos para uma nova realidade em que as coisas estavam diferentes e as pessoas precisavam ter acesso a uma nova linguagem no que se refere à palavra de Deus. E questões geográficas, geopolíticas, né, também interferem muito em todas estas coisas. Nós observamos no livro de Lucas, vou apenas dar os temas, mas é muito interessante, queridos, que vocês busquem uma complementação que não muda a palavra do nosso Senhor, a totalidade das Escrituras Sagradas de Deus, da sua palavra, de forma imutável e inerrante. Quando nós temos acesso, é importante ter esse discernimento, que nós vamos para
a leitura de obras cristãs, de comentaristas, de estudiosos, pessoas que muitas vezes dedicam as suas vidas ou assim dedicaram e nos apresentam então essa possibilidade. A gente sempre também ter este bom senso de ir ao encontro de informações complementares explicativas que faz essa análise como este comentarista faz aqui nesta obra, analisando esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, em que se fala a mesma coisa, mas de abordagens, visões diferentes, para que nós não venhamos a deixar que uma visão distorcida se estabeleça na sociedade de pessoas que muitas vezes ficam pegando versículos isolados, por exemplo, dos 3 evangelhos, eles leem aqui em Lucas, em Marcos, Mateus, o mesmo tema. E a escrita é um pouco diferente, depende muito também da tradução da sua Bíblia. Hoje nós temos, de algum tempo, a tradução, na linguagem de hoje que se chama, em que há uma substituição em decorrência da tradução e da edição, em que eles se utilizaram de expressões mais modernas para dizer a mesma coisa. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Mas buscando esta editora que se utilize, nos traz também este formato, a atingir, que este é o objetivo, de forma positiva, um público mais jovem, ou às vezes um público que está abrindo as Escrituras Sagradas pela primeira vez. Então, se abandona termos mais complexos e se utilizam de expressões mais da realidade atual. Tira muito aquelas expressões como nós vemos, como eu gosto, da Almeida, que fala muito vós, ele substitui muito sobre eu, você, ele, nós, mais ou menos nesse sentido. Mas veja que o tema central da palavra do Senhor, essa não muda. E isso é muito importante nós analisarmos. E quando nós temos acesso, a oportunidade de ter acesso a livros de comentaristas, estudiosos da palavra do Senhor, que já passaram dessa fase de apenas uma leitura, nós observamos a profundidade da análise, da hermenêutica, das interpretações, daquilo que é dito muitas vezes de forma mais crua, curta, vem para apresentar o contexto em que tudo aquilo ali então passa a fazer mais sentido para as pessoas que estão iniciando na fé. Então, é muito importante, mas é óbvio que as pessoas não comprometidas com o Evangelho ficam procurando, meus irmãos, vamos tomar cuidado, com isso, a pegar textos isolados, versículos de um livro, de outro, em que a abordagem é diferente de acordo com a época, com aquele povo, com a região, com as circunstâncias, com o objetivo que se buscava atingir por aquele escritor do momento ali, que estava naquela região, e dizem que são contradições da palavra do Senhor, mas não são. Então, por exemplo, o livro de Lucas, nós observamos ele abordando o quê? Qual é que é o cerne da questão? Abordando a salvação para todos, misericórdia, perdão, alegria, a peregrinação, o moderno modo de viver do cristão. Então, além do cumprimento de profecias, o livro de Lucas vem neste caminho. Então vamos só analisar esse ponto
para que nós não venhamos nos prender muito ao que não está especificamente nas Escrituras Sagradas, que é o nosso objetivo, leitura das Escrituras, mas só um exemplo desse comentarista que diz que Lucas, no seu evangelho, está decidido a tornar o ensinamento de Jesus apropriado aos seus leitores, que levam uma vida de classe média em uma sociedade cosmopolita. Ele indica que a boa cidadania é compatível com o cristianismo e esperada de sua parte. Então, a cidadania romana de Paulo é cuidadosamente anotada e sua honrosa conduta cívica enfatizada. No Evangelho, Jesus é apresentado como cidadão, cumpridor dos seus deveres e difamado por acusações falsas. A sua morte ocorreu pelo magistrado romano, é verdade, mas um magistrado que era muito fraco para libertar o Cristo como estava convencido que deveria. Então, quando nós vamos ler, agora digo, as Escrituras Sagradas, em que nós vemos a passagem: lavo as minhas mãos, não vejo nada de errado no sangue deste inocente. Observo, inclusive, que me estão trazendo esta pessoa e irão crucificá-lo por inveja. Se nós pegamos apenas isso, às vezes o texto fica, para quem já não tem um embasamento teórico, teológico, solto, certo? Mas veja a importância, meus irmãos, quando nós vamos estudar o que envolve o que a Bíblia nos apresenta, a gente passa a compreender. Ainda diz o seguinte: se esses bons cidadãos foram perseguidos, esta poderia ser a inferência. Não se assuste se for maltratado por causa de Cristo. E veja que apenas algumas linhas, paráfrases dessa questão. Então, veja que outro tema também que nós vemos no livro de Lucas, estamos no capítulo, hoje vamos ler 3 e 4, fala também sobre a ascensão. Então, Lucas acha que, e assim apresenta, que o propósito da missão de Jesus é realmente ser arrebatado do mundo. E a ascensão vem no evento qual evento que Cristo ascende, na ressurreição. Muito bem. Então é o ato de glorificação pelo qual Jesus assume o seu lugar à direita do Pai. E é algo fundamental de se compreender como parte do entendimento do Instituto Teológico dentro desse contexto da obra salvífica Nosso Senhor, porque é por meio dessa glorificação que o Espírito Santo é derramado sobre todos nós, sobre a igreja, e a salvação fica ao alcance de todos. Então, veja que muitas vezes a gente, quando estuda a palavra, contexto, então nós vamos, daí aqui no comentário bíblico, meus irmãos, para vocês saberem que nunca teve acesso, ele faz todo, ele nos coloca no cenário e depois ele vai nos apresentando capítulo a capítulo quais são as considerações importantes, como se alguém chamasse você para conversa e lhe explicasse o que vai. Você vai ler agora comigo, capítulos 3 e 4, E quando nós temos o acesso aos comentários, nós entendemos, nós nos colocamos nesse cenário e conseguimos ter uma visão mais maximizada, ampliada, acerca como se nós estivéssemos vivendo naquela época, naquele povo,
compreendendo a visão, as razões pelas quais Lucas escreve desse jeito. Então, é um complemento, é um comentário, nos apresenta referências, inclusive, quando nós temos acesso a livros de comentaristas cristãos, nós observamos este paralelo, inclusive, em que há um esclarecimento muito importante para aqueles que às vezes apenas se prendem sem esse conhecimento e buscam compreender a Bíblia e às vezes dizem que é difícil. Não é difícil. É que nós precisamos muitas vezes compreender a situação em que aquilo está ocorrendo e nos é passado. Compreender o contexto, é assim que se diz. Algo muito natural que nós podemos observar que ocorre nas nossas próprias vidas, não é mesmo, meu irmão? Uma coisa é eu chegar para vocês aqui hoje e dizer que um fato aconteceu. Apenas isso. Esse fato aconteceu, meu irmão, minha irmãzinha. Você vai pensar mil coisas. Por quê? Mas isso aí não cabe, mas não tem fundamento, isso aí não existe, isso é mentira. Mas se eu disser para você que isso aconteceu em um determinado lugar, em um povo que tinha um determinado discernimento acerca das coisas, determinado acesso, limitado ou não, sobre aquilo ali, ou que de repente existia uma lei vigente, legítima, moralmente aceita também, para que isso acontecesse naquele lugar, naquela circunstância, naquela época. Então eu vou lhe explicando por que aquelas pessoas agiam dessa forma e entendiam estar corretas. Porque hoje, muitas vezes, nós observamos que não cabe determinadas análises, né, na nossa vida. Isso nós temos como um exemplo muito prático para você compreender que se nós observarmos bandeiras, né, que são levantadas muito importantes acerca de cunho discriminatório de pessoas, em razão da sua religião, da cor da sua pele, ou às vezes onde estejam localizados geograficamente, a gente consegue ter um bom senso e compreender por que pessoas agem de um jeito e outras não, por que compreendem as coisas de um jeito e outras não. Então, é interessante nós analisarmos quem é mais ou menos de uma faixa etária como a minha. Nós tivemos acesso, meus irmãos, à nossa época, a um tipo de humor escrachado, mas que não ofendia. Um exemplo. Então nós víamos programas de televisão em que as pessoas brincavam muito, assim nós vimos na época, com expressões, com questões que nós fomos passando por essa adaptação e compreendemos. Outras pessoas dessa geração atual já estão sendo criadas assim e já entendem que não pode. Nós nos referirmos a pessoas ou discriminarmos pessoas é bullying, são questões raciais, são questões de ordem religiosa, comportamentos que em outras épocas até o humor não era ofensivo, as pessoas eram às vezes, como hoje nós consideramos, vítima daquilo ali, mas a própria pessoa não se sentia e sorria junto. Hoje em dia, se nós pegarmos uma mesma cena de humor e apresentarmos para um jovem, ele irá olhar aquilo e irá se sentir incomodado, com toda a razão, porque nós viemos de uma construção moral ou de uma desconstrução daquilo que hoje nos parece não ser de bom senso,
e estamos buscando cada vez um aprimoramento maior. Deus vai nos habilitando para um melhor entendimento, e hoje até nós que sorríamos com determinadas coisas não achamos mais graça naquilo. E compreendemos o quanto é prejudicial, o quanto isso pode ser prejudicial em questões de bullying, de preconceito, questões discriminatórias, trazendo bem para o mundo de hoje, né? E isso a gente foi compreendendo e vivendo e se transformando, e essa nova geração já, como brincam, né? Parece que já nasce sabendo. Mas não, é porque eles já nascem em um contexto que eles já compreendem que não pode ofender, que não pode agredir, que palavras também machucam, que ferem, coisas que não eram analisadas desta forma, né? Então, quando nós vamos ler a palavra do nosso Senhor, ela é imutável e ela se adapta tudo através das gerações de forma inerrante. Agora, a diferença daqueles que confiam e têm fé, porque compreendem o contexto em que isso está inserido, com base na busca que fazem pessoal da evolução do seu próprio entendimento, conseguem ter uma visão mais aberta acerca dessas coisas. Diferente de irmãozinhos e irmãzinhas que ainda não se abriram para isso. Buscam ler muitas vezes a palavra, estão lendo e não entende. Por quê? Porque não faz sentido aquela palavra hoje. Não, porque não se encaixa, porque isso é um absurdo, tem que mudar o evangelho. Não é essa a questão, isso é muito importante. Então esta é a razão pela qual muitas editoras vêm apresentando, né, a mesma palavra, a palavra do nosso Senhor, mas em edições mais modernas. Já vemos algumas editoras, inclusive o que eu acho completamente errado, suprimindo, retirando versículos. Por quê? Porque eles leem ali, capítulo tal, versículos 1, 2 e 3. Eu vou pegar isso aqui e vou falar de uma forma moderna, resumida, que as pessoas vão entender, mas não precisa tudo isso. Como a nossa geração era acostumada a ver um filme do início ao fim de 2 horas e nos colocarmos e ser algo bom, e hoje nós mesmos e a geração que está vindo por aí já entende, ou muitas vezes não tem uma certa paciência, mas compreende tudo o que acha que precisa em videozinhos e cortes de 3 minutos. Ok, meus irmãos? Como eu sou das antigas, e faço parte desse processo que o mundo muda, mas compreendo que a palavra não muda. Então, quando eu leio e entendo por que é escrito, em decorrência de tudo que nós já falamos, mas eu preciso me comunicar com você que ainda é jovem na fé, está começando agora, ou realmente jovem, em busca da palavra do Senhor, com esta sede do Espírito Santo na sua vida. A gente que está nesse trabalho missionário tem que buscar então passar essa visão para que as pessoas compreendam. O que eu vou te dizer agora é para a tua vida hoje. Só que isso foi dito numa época que era assim, em que as pessoas utilizavam uma determinada linguagem de um povo que vivia desse jeito. Porque se hoje nós apresentarmos uma máquina de escrever para um jovem, ele vai dizer que bonito, a gente vai escrevendo e já vai imprimindo. As pessoas mais jovens não têm a noção da liberdade que nós tínhamos,
pelo fato da comunicação estar ligada a um fio. Então, nós tínhamos a comunicação com as pessoas através do telefone, ele que estava ligadinho na tomada, mas nós éramos livres na nossa vida. Hoje em dia, não é mesmo? O que as pessoas chamaram de liberdade, que foi se desprender do fio da comunicação, se tornou uma prisão nas suas próprias vidas. E na nossa, que a gente está ainda de arrasta, nós vamos compreendendo, né? Maturidade, graças a Deus, ao nosso Senhor, nós vamos compreendendo as coisas como vão acontecendo. E a juventude não está muito preocupada com isso. O importante é que tem Wi-Fi e tudo funciona. Na nossa época, se hoje nós pegarmos e dissermos, a partir de hoje não teremos mais celular nenhum. A nossa comunicação será única e exclusivamente através deste telefone que ficará na tomada. Quem quiser falar comigo é aqui. Que saudade, hein? Então, as pessoas não compreendem pela questão da vida, do imediatismo. Muitas vezes tem um lado positivo e negativo de tudo isso. Agora, o que não pode é as pessoas que não estão comprometidas em saber os porquês ou de entender, dizer simplesmente que esse telefone ligado na tomada nunca existiu. Isso é uma mentira. Isso é uma contradição. Isso é impossível. Olha, é possível. E foi uma vida assim. Essa expansão da tecnologia, da internet, por exemplo. Eu sou uma pessoa da geração em que eu tive acesso à internet e descobri o que era e-mail. Vejam só, na faculdade. Até então, não era assim. E eu sobrevivi. Hoje em dia, se a pessoa, nova geração, enfim, não basta ter o telefone. Tem que ter o telefone da modinha, amostradinho. Então, são certas coisas, meus irmãos, que nós temos que, nós aí que somos raiz, meio raiz assim, nós temos que nos adaptar. E buscar passar essa ideia, como eu trago aqui para vocês apenas exemplos rasos, superficiais, mas que a nossa geração entende e que essa geração nova tem que saber que existe. E assim é a palavra de Deus. Não é porque nós lemos algo, fica muito complicado se dizer para um jovem, isso aqui Lucas estava na Síria, estava na Turquia, eles olham no mapa, mas onde? Não, é a atual Síria, onde é a Turquia, deles, tá, achei. Porque, então, está havendo essa necessidade desse esclarecimento das coisas. Para nós é muito bom, né, essa nova visão, esse entendimento, porque a gente lê e não precisa de muita informação, porque a gente tem uma base, né, conhecimento de vida, ou teológico, enfim, mas precisamos estar constantemente em busca de compreender as alterações da linguagem, da sociedade, da vida, porque tudo muda todo dia, só o que não muda é a palavra de Deus, que é aplicável para mim, para você, hoje e amanhã como jornal do dia. Ok, meus queridos? Então hoje nós, com estas considerações, nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Depende muito, como falei, da edição que você tem aí. Eu gosto de uma edição mais tradicional, porque eu sou idosa, então eu gosto muito da Almeida Revista e Atualizada, certo?
eu já compreendo e gosto de me colocar nesse cenário dessa linguagem. Mas, se você é jovem na fé, ou está começando agora, ou é simplesmente um jovem, recomendo talvez que você comece a sua leitura através dessas novas versões atualizadas de linguagem moderna, para que você compreenda o cerne da questão, que é o mais importante, que é a palavra do Senhor. E não deixe, meu irmãozinho, minha irmã, não deixe de experimentar o profundo, se colocar no cenário e caminhar como se você estivesse caminhando pelas ruas de Jerusalém, muitas vezes dentro desse cenário, sentindo o pó das ruas. Que muitas vezes pessoas estão aí e nunca caminharam numa estrada de terra. Mas é muito importante isso, para que você possa ter uma comunhão com Deus, compreender a sua palavra. Então, veja que Deus nos dá, Deus é maravilhoso, sabedoria divina nos propicia. Deus já sabia que ia chegar um tempo, de uma geração Z, impaciente, tudo pro ontem. Você vai mostrar um vídeo, ele já vai, eu já tô entendendo, e já vai passando, não tem paciência nem de ouvir a coisa. Então, Deus já sabia disso. E inclusive Deus já sabia que nós, remanescentes de uma época, teríamos que ter e conseguiríamos ir em busca disso, para que pudéssemos nos fazer entender como instrumentos da palavra do Senhor em qualquer contexto, jamais sem sair da palavra do Senhor. Ok, meus queridos? Acompanhe conosco, abra sua Bíblia no livro de Lucas, hoje capítulos 3 e 4, que nós então vamos agora entrar, mas eu precisava falar isso em decorrência de algumas questões que me foram perguntadas exatamente sobre isso. Doutora, não dá para entender como vocês são limitados, crente é tudo limitado, vocês não estão enxergando aqui, que aqui diz uma coisa, aí no outro livro vai falar do mesmo assunto e diz outra. Eu digo, não, está dizendo a mesma coisa, mas de uma forma diferente, por causa da época disso. É muito importante isso, meus irmãos, principalmente quem está em trabalho missionário no mundo. Veja que Cristo falava aramaico, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. Aí juntaram tudo. Tivemos a primeira versão comercializada em inglês e depois que foram havendo as traduções para todos nós até chegar a nós. E essa caminhada, meus irmãos, dá-lhe reunião, né? Era concílio disso, concílio daquilo, dependendo das pessoas, intenção política, a sociedade, o povo da época, até se chegar a um consenso de se determinar quais livros seriam canônicos. Tanto que nós evangélicos, eu leio todos, né? Mas nós evangélicos temos 66 livros. Os nossos irmãos, por exemplo, católicos, têm mais livros. Né? E tem pessoas que não têm livro nenhum. Tem gente que cria livro, que abre igreja, que cria doutrina e diz que é isso. Então nós temos que caminhar em meio a todas estas coisas, razão pela qual Deus já nos orienta e já sabia que isso iria acontecer. Haverá um tempo em que a apostasia imperará, porque ninguém sabe, né? Não irão mais saber a que se prender em busca da verdade. E nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, jovem, está nos ouvindo. Jamais se afaste da única palavra que é capaz de lhe apresentar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada,
independentemente de algumas alterações que vêm sendo feitas, é na sua totalidade a palavra de Deus, de forma inerrante, não há erro. Só que todos nós devemos tomar cuidado com esse distanciamento, e a tecnologia e a modernidade, o imediatismo vem muitas vezes por vários motivos, pesando a mão, de certa forma, e nós temos que nos focarmos na palavra do Senhor. Então, independentemente das intenções, do mundo como vem a se transformar e está se transformando, e Deus já nos orientou que nós veríamos coisas que ficaríamos aterrorizados, mas não temos, que estarei sempre contigo, só não se desvie da letra da minha palavra. Medita, busca compreendê-la na sua essência, dia e noite, e obedeça, e o resto deixa com o Pai. Então, nós seguimos firmes aí. Por isso que eu faço isso há um bom tempo, não é de hoje, meus irmãos, que eu leio capa a capa, todo ano, capa a capa, Antigo e Novo Testamento, e faço esse reforço, então, do Novo Testamento todo ano, porque é muito importante. E veja que eu digo que essa importância começa para mim, porque o texto que eu vou ler para vocês aqui, Lucas, estou dando tempo aí para você olhar na sua Bíblia, abre no livro de Lucas, capítulo 13 e 4, eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu já li, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, cada vez que eu leio, o Espírito Santo revela algo extraordinário para mim, para a minha vida, de uma forma sobrenatural. Para nós, é extraordinário, sobrenatural, mas nada mais do que o natural de Deus, que nos vem se apresentando, e nós vamos tirando o véu da ignorância, daquilo que nós ignoramos acerca das coisas, conforme o Espírito Santo permite, nós vamos tendo condições, inclusive intelectuais, maturidade, de compreender a palavra do Senhor. Como na época de Cristo, em que ele falava por parábolas. Então, muitas vezes, ele chamava os apóstolos nas suas reuniões e explicava a parábola de uma forma diferente. E muitas vezes, ouvindo diretamente do mestre, aqueles que estavam com ele, olho a olho, não a compreendiam, mas tinham fé para seguir em frente. E aqueles que estavam mais distantes de Cristo, ou não reconheciam ele como Messias, Filho do Deus vivo, esses estavam vivendo, do seu jeito, vamos dizer assim. E o mundo continua a mesma coisa, meus irmãos, mesma coisa, tá? Então vamos firmes, esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Livro de Lucas, capítulo 13, vamos lá ler novamente e aprender algo novo hoje, mais uma vez. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Etutereia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplamados,
e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: em verdade, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é poderoso, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Prenderam João. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melque, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, filho de Esli, de Negai, Nagai filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Rezá, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, este de Eumadã, filho de filho de Josué, que é filho de Eliser, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, este de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, este de Mená,
Mená de Matatá, este de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obede, que era de Boaz, de Salá, de Nasson. Nasson, de Aminadab, de Admin, filho de Arni, que era de Esrom, de Pérez, de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor. Naor de Serugué, Serugué de Hagaú, Hagaú de Falaque, este filho de Eber, de Salá. Salá, filho de Cainã, Cainã de Arfaxade, de Sem, de Noé, filho de Lamaque. Lamaque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque de Jared, de Maalalei, filho de Cainã, Cainã, filho de Enós, de Enós, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Chegamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e disse-lhes então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, só a Ele, só a Ele, só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Veja, aqui no livro de Lucas é dito que o diabo se afastou. Nos outros é dito que Cristo diz: afasta-se de mim, Satanás. Então, entra naquela questão que nós estávamos conversando antes. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo de Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntaram: não é o filho de José? E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos
ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naã, Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram da cidade e levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. E Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Levaram ele como se numa montanha para jogar ele para baixo. E desceu então Cristo a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: "Ah, que temos comigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Pensei que és o Santo de Deus." Demônios falando. Mas Cristo o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. A sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado", e pregava nas sinagogas da Judéia. Amém, meus irmãos? Capítulos 13 e 4 do livro de Lucas, em que nós estamos aqui mais uma vez para a honra e para a glória do nosso Senhor, trazendo a todos os irmãos. Hoje é dia, meu irmão, mais um dia, mais uma oportunidade que você está tendo de ir em busca da palavra de Deus, estar em comunhão com o nosso Senhor, fechar os teus olhos e orar pela sua vida, pela vida das pessoas que você mais ama e pela vida daqueles que mais precisam do seu amor. Coloque a sua fé em ação. Vamos ir em busca da prática do Evangelho nas nossas vidas.
Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Você está na ONTV Brasil, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus, na TV através da internet. 24 horas no ar. Amém? Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.